Antes de eu começar a te contar essa história, eu preciso que você faça uma coisa para mim agora. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Pode ser aqui do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo. Comenta a sua cidade agora. Porque essa história que eu vou te contar hoje é uma das mais impressionantes que já passou por esse canal, e eu quero saber de onde você está me assistindo enquanto a escuta. Meu nome é Nádia. Tenho 26 anos. E há 3 anos, eu queimei uma Bíblia no meu quintal, filmei tudo, postei nas redes sociais com orgulho, e fui dormir me sentindo uma guerreira. Naquela mesma noite, algo aconteceu no meu quarto que quebrou tudo em que eu acreditava. Mas para você entender o que aconteceu naquela noite de dezembro, você precisa entender quem eu era antes. Você precisa entender a Nádia que existia antes de Jesus aparecer para ela. Eu nasci em Ann Arbor, Michigan. Meus pais vieram do Líbano em 1992, fugindo de um país partido pela guerra, carregando na mala a única coisa que ninguém podia tirar deles: a fé islâmica. Meu pai abriu um mercado halal na Warren Avenue. Minha mãe ficou em casa criando a mim e aos meus 4 irmãos. A gente falava árabe dentro de casa e inglês para todo o resto. Mas mesmo o inglês, a gente só usava quando era absolutamente necessário, porque Ann Arbor não precisava do mundo lá fora. Ann Arbor tinha o mundo islâmico dentro dela. Você precisa entender o que é Ann Arbor para entender o que é crescer lá. É a cidade com a maior população muçulmana de todos os Estados Unidos. No nosso bairro, quase todo mundo era árabe e muçulmano. Eu podia caminhar pelo quarteirão inteiro e ver mulheres de hijab, homens com barba comprida indo à mesquita, crianças aprendendo árabe depois da escola. De 3 mesquitas diferentes eu conseguia ouvir o chamado à oração. Podia comprar carne halal, pão árabe, tâmaras do Oriente Médio sem precisar sair do bairro nenhuma vez. Crescer ali me dava uma sensação de segurança que eu não sabia nem descrever. Era como se o mundo inteiro fosse assim. Como se o mundo inteiro fosse muçulmano, árabe, protegido. Meu pai era rígido, mas não era extremista. Ele garantia que a gente rezasse 5 vezes por dia, que jejuasse no Ramadã, que seguisse todas as regras islâmicas, mas também nos deixava ir à escola pública, ter amigos não muçulmanos, assistir televisão, usar a internet. Ele dizia que a gente precisava aprender a viver na América sem perder a fé. Ele dizia que o maior perigo não era a América em si. O maior perigo eram os cristãos tentando converter muçulmanos. Ele nos alertava sobre isso com frequência. Nunca confie neles. Nunca leia a Bíblia corrompida deles. As mentiras deles são perigosas e podem te afastar da verdade. Essas palavras entraram na minha cabeça quando eu tinha 6, 7, 8 anos, e foram crescendo junto comigo como raízes que vão fundo demais para arrancar fácil. Eu era uma boa menina muçulmana. Todo mundo dizia isso. Comecei a usar hijab aos 12 anos, por vontade própria, não porque me obrigaram. Memorizei partes inteiras do Alcorão. Nunca namorei. Nunca bebi álcool. Nunca comi carne de porco. Rezava 5 vezes por dia mesmo nos dias difíceis, mesmo quando estava exausta, mesmo quando estava com raiva. Jejuava durante o Ramadã com dedicação genuína. Fazia tudo o que se esperava de mim e ainda mais. Todo mundo dizia que eu seria uma ótima esposa muçulmana algum dia. Todo mundo dizia que Alá estava satisfeito comigo. Os professores da mesquita me elogiavam na frente dos outros. Meu pai sorria com orgulho quando as pessoas comentavam sobre minha dedicação. Mas lá dentro, eu me sentia vazia. Lá dentro eu me perguntava por que fazer tudo certo nunca me fazia sentir próxima de Alá. Porque rezar 5 vezes por dia me deixava mais cansada do que preenchida. Porque jejuar me deixava irritada em vez de espiritual. Eu tinha perguntas que tinha medo de dizer em voz alta. Porque perguntar era perigoso. Perguntar era o começo da dúvida. E a dúvida era o começo da apostasia. Então eu enterrava as perguntas e continuava fazendo tudo certo. Fui para a Universidade de Michigan em Ann Arbor. Estudei ciência da computação. Queria ser engenheira de software. Meu pai tinha orgulho que eu estava me educando, mas as regras não mudaram. Só podia fazer aulas durante o dia. Tinha que ir direto para casa depois das aulas. Não podia ir a eventos onde houvesse rapazes. Não podia ter amigos do sexo masculino. Não podia ficar no campus depois de escurecer.
Às vezes essas regras me deixavam com raiva. Mas eu obedecia. Era o que filhas muçulmanas faziam. Era o que eu acreditava. No meu 3º ano de faculdade, eu descobri as redes sociais de verdade. Criei contas no Twitter, Instagram e TikTok. Comecei a seguir influenciadores muçulmanos que falavam sobre Islã, política, justiça social. Via mulheres muçulmanas modernas que mostravam como a fé e o mundo contemporâneo podiam coexistir. Me sentia conectada a muçulmanos do mundo inteiro pela primeira vez. Me sentia parte de algo muito maior do que o meu pequeno bairro em Dearborn. Sentia que tinha voz. Mas então comecei a ver outras coisas. Cristãos nas redes sociais falando sobre o Islã. Alguns eram respeitosos. Mas muitos não eram. Chamavam Maomé de falso profeta. Diziam que o Alcorão era um livro de violência. Diziam que os muçulmanos adoravam um deus da lua. Diziam que o Islã oprimia as mulheres. Faziam vídeos e postagens zombando de tudo em que eu acreditava. E terminavam sempre com a mesma afirmação, que Jesus era o único caminho para Deus, e que o Islã levava as pessoas ao inferno. Cada postagem dessas me enchia de uma raiva que eu mal conseguia conter. Como se atreviam a atacar minha religião? Como ousavam espalhar mentiras sobre o Islã? Como se atreviam a tentar fazer muçulmanos duvidarem da própria fé? Comecei a discutir com cristãos online. Encontrava as postagens deles e comentava com versículos do Alcorão. Debatia com eles sobre história, teologia, lógica. Memorizei argumentos contra o cristianismo em sites islâmicos. Aprendi as contradições da Bíblia. Aprendi como Paulo teria corrompido a mensagem de Jesus. Aprendi como a Trindade não fazia sentido matematicamente. Aprendi como o cristianismo teria pegado emprestado ideias de religiões pagãs. Eu me tornei muito boa em argumentar. Vencia debates. Fazia os cristãos parecerem tolos. Cada vitória me fazia sentir poderosa. Cada vitória me fazia sentir que estava defendendo o Islã e deixando Alá orgulhoso. Minha discussão online virou quase um vício. Passava horas todos os dias procurando postagens de cristãos para contestar. Entrava em debates longos que duravam dias. Minhas notas começaram a cair porque eu gastava mais tempo nas redes sociais do que estudando. Meu pai percebeu que eu estava sempre no celular. Perguntou o que eu estava fazendo. Disse a ele que estava defendendo o Islã contra as mentiras cristãs. Ele disse que era bom, mas que eu não devia deixar isso tomar conta da minha vida. Mas eu não conseguia parar. Me sentia uma guerreira de Alá. Foi em dezembro de 2023 que tudo começou a desabar. Um youtuber cristão com 500 mil seguidores fez um vídeo de 45 minutos chamado Porque o Islã é falso e o cristianismo é verdadeiro. Ele passou por cada razão pela qual acreditava que o Islã estava errado. Falou sobre a vida de Maomé. Falou sobre a violência na história islâmica. Falou sobre contradições entre o Alcorão e a Bíblia. Falou sobre como Jesus afirmava ser Deus e Maomé era apenas um homem. Terminou dizendo que os muçulmanos precisavam despertar e aceitar Jesus antes que fosse tarde demais. Assisti a esse vídeo com uma fúria que foi crescendo minuto a minuto. Tudo o que ele disse pareceu um ataque pessoal. Tudo pareceu alguém cuspindo na minha fé, na minha família, em tudo que eu era. Olhei nos comentários e vi milhares de cristãos elogiando o vídeo, dizendo que tinha aberto seus olhos, dizendo que iam compartilhar com amigos muçulmanos. Me senti enjoada de raiva. Fiz meu próprio vídeo de resposta naquele mesmo dia. Estava tremendo de fúria enquanto gravava. Rebati cada ponto que o youtuber cristão fez. Citei versículos do Alcorão. Citei estudiosos islâmicos. O chamei de ignorante e enganoso. Disse que cristãos como ele estavam espalhando veneno. Disse que a Bíblia era tão corrompida que não podia ser confiada de jeito nenhum. Disse que Jesus era apenas um profeta e que adorá-lo era o pior pecado possível. Postei o vídeo em todas as plataformas. Em horas, tinha milhares de visualizações. Muçulmanos nos comentários me elogiavam. Diziam que eu havia falado a verdade. Diziam que eu havia destruído os argumentos cristãos. Me senti validada. Me senti importante. Mas então uma mulher cristã chamada Sara me enviou uma mensagem direta.
Ela disse que assistiu meu vídeo e queria ter uma conversa respeitosa. Disse que estava orando por mim. Disse que Jesus me amava e queria que eu o conhecesse. Fiquei furiosa. Respondi dizendo para ela parar de orar por mim e se preocupar com a própria alma. Ela respondeu dizendo que não conseguia parar de orar porque realmente se importava comigo. Isso me deixou ainda mais com raiva. Porque ela não me deixava em paz. Na semana seguinte, vários cristãos entraram em contato por mensagens e comentários. Alguns foram grosseiros, mas outros foram genuinamente gentis. Um homem se ofereceu para me enviar uma Bíblia de graça para que eu pudesse lê-la por conta própria em vez de depender do que outros diziam sobre ela. A mensagem foi educada, mas me pareceu ofensiva. Ele estava insinuando que, se eu a lesse, poderia mudar de ideia. Estava insinuando que o livro dele era de alguma forma superior ao Alcorão. O bloqueei imediatamente. Mas a ideia ficou na minha cabeça. A Bíblia. O livro que meu pai me avisou para nunca ler. O livro que os estudiosos islâmicos diziam estar irremediavelmente corrompido. Eu nunca tinha visto uma Bíblia de verdade antes. Só havia lido versículos citados em sites islâmicos mostrando contradições. E se eu comprasse uma Bíblia e fizesse um vídeo mostrando todos os problemas dela, passasse página por página provando que estava corrompida? Seria um conteúdo poderoso que mostraria a todos os muçulmanos que não tinham nada a temer desse livro. A ideia cresceu na minha cabeça por vários dias. Compraria uma Bíblia e faria uma série de vídeos expondo sua corrupção. Mostraria contradições, violência e imoralidade. Provaria que a base do cristianismo era construída sobre areia. Essa seria minha defesa suprema do Islã. Isso silenciaria os missionários cristãos de uma vez por todas. Me senti animada com esse projeto. Senti que Alá estava me dando essa ideia para servi-lo. No dia 18 de dezembro, fui de carro até uma livraria em Ann Arbor. Não quis comprar em The Arbor, onde alguém poderia me reconhecer. Em Ann Arbor seria anônima. Entrei na livraria me sentindo nervosa. Nunca havia comprado um livro cristão antes. Parecia errado só de estar ali. Parecia que eu estava traindo o Islã só de tocar nas escrituras deles. Mas me lembrei de que era por um bom propósito. Estava comprando esse livro para destruir a credibilidade dele, não para lê-lo com a mente aberta. Encontrei a seção de religião. Havia dezenas de Bíblias diferentes. Não sabia qual pegar. Escolhi uma simples, preta, com a inscrição Nova Versão Internacional na capa. Custou $25. Fui ao caixa me sentindo como se todos estivessem me observando. A caixa sorriu e perguntou se eu queria uma sacola. Disse que sim. Não queria carregar uma Bíblia abertamente pelo shopping. Em casa, escondi a Bíblia no armário debaixo de algumas roupas. Não queria que minha família a visse. Naquela noite, depois que todos dormiram, tirei ela e a olhei pela primeira vez de verdade. A capa parecia lisa e cara. Abri e vi páginas finíssimas cobertas de letras miúdas. Havia duas grandes seções, Antigo Testamento e Novo Testamento. Decidi folhear e encontrar versículos obviamente problemáticos para usar nos meus vídeos. Passei 2 horas naquela primeira noite lendo trechos aleatórios. Encontrei versículos sobre guerra, escravidão, apedrejamento. Encontrei versículos que pareciam se contradizer. Tirei capturas de tela e anotei tudo. Era exatamente o que eu precisava. A Bíblia era violenta e contraditória, assim como os estudiosos islâmicos sempre disseram. Me senti satisfeita. Mas também encontrei outros versículos. Versículos que me surpreenderam. Versículos sobre amor, perdão e misericórdia. Sobre Deus se importando com os pobres e os fracos. Sobre tratar os outros com bondade. Esses versículos não correspondiam ao que eu esperava encontrar. Os empurrei para longe da minha mente. Me concentrei nos problemáticos. Me lembrei de não me deixar enganar por palavras bonitas. Mas a Bíblia estava na minha cabeça. Nos 3 dias seguintes, li a Bíblia toda noite depois que minha família adormecia. Continuava encontrando coisas para criticar, mas também continuava encontrando coisas que tocavam algo fundo dentro de mim. Os salmos me prenderam de um jeito que eu não esperava. Davi escrevia sobre Deus como um pastor que cuidava dele pessoalmente.
Escrevia sobre Deus estando perto dos que têm o coração partido. Escrevia sobre o amor de Deus ser melhor do que a própria vida. Aquilo era tão diferente de como o Alcorão falava de Alá. Alá era grandioso, poderoso, exigente. Mas esse Deus dos Salmos parecia realmente se importar com os sentimentos e as dificuldades de cada pessoa individualmente, como se cada sofrimento humano fosse importante para ele. Tentei ignorar esses pensamentos. Tentei manter o foco na minha missão de expor a Bíblia, mas as dúvidas estavam se infiltrando. E se eu estivesse sendo injusta? E se a Bíblia tivesse mais profundidade do que os estudiosos islâmicos admitiam? Essas perguntas me assustavam. As empurrei para longe. Não podia me dar ao luxo de questionar tudo em que acreditava a vida inteira. Esse caminho levava à apostasia. Esse caminho levava ao inferno. Então, no dia 22 de dezembro, decidi que era hora de fazer o vídeo. Tinha munição suficiente. Filmaria a mim mesma folheando a Bíblia mostrando todos os problemas dela. Seria calma, lógica e devastadora. Esse vídeo viralizaria. Me tornaria famosa na comunidade muçulmana. Deixaria os cristãos sem resposta. Me sentia pronta. Poderosa. Sentia que estava prestes a dar um golpe pelo Islã que ecoaria pela internet. Mas então Sara me enviou outra mensagem. Ela escreveu que tinha orado por mim todos os dias desde meu último vídeo. Escreveu que sentia que Deus queria que ela me dissesse algo. Escreveu que Jesus me amava mais do que eu poderia imaginar. Escreveu que ele estava batendo na porta do meu coração e esperando que eu o deixasse entrar. Escreveu que nada do que eu fizesse poderia fazer ele parar de me amar. Escreveu que ele tinha morrido especificamente por mim, pelos meus pecados, para me dar a vida eterna. Fiquei olhando para essa mensagem por um tempo longo. Uma parte de mim queria bloqueá-la e deletá-la. Uma parte de mim queria responder com raiva. Mas outra parte sentiu algo estranho. As palavras dela tocaram um lugar no meu coração que eu não sabia que existia. Ninguém jamais me havia dito que Deus me amava pessoalmente. No Islã, Alá amava os que obedeciam e eram justos. Mas o amor dele era condicional. Dependia da minha conduta. Dependia dos meus atos. Mas Sara estava dizendo que Jesus me amava não importava o quê. Que morreu por mim. Que estava batendo na porta do meu coração. O que isso significava sequer? Não respondi à mensagem de Sara. Em vez disso, abri a Bíblia novamente. Decidi ler os Evangelhos. Queria ver o que os cristãos realmente acreditavam sobre Jesus. Comecei por Mateus. Li sobre Jesus nascendo de uma virgem. Li sobre ele crescendo, começando seu ministério, curando doentes, perdoando pecadores, ensinando sobre o reino de Deus. O Jesus dessas histórias não tinha nada a ver com o Isa que aprendi no Islã. Esse Jesus tinha autoridade. Esse Jesus afirmava perdoar pecados. Esse Jesus aceitava adoração. Esse Jesus falava como se fosse o próprio Deus. Li por horas naquela noite. Li sobre Jesus tocando leprosos que ninguém mais tocaria. Li sobre ele conversando com mulheres quando a sociedade dizia que elas não importavam. Li sobre ele acolhendo crianças. Li sobre ele defendendo uma mulher pega em adultério de homens que queriam apedrejá-la, e dizendo a ela que não a condenava. Li sobre ele dizendo que veio salvar os perdidos, não os justos. Tudo sobre Jesus era diferente do que eu esperava. Gentil, mas poderoso. Humilde, mas com autoridade. Amoroso, mas santo. Não conseguia parar de ler. Cheguei à história da crucificação. O Alcorão dizia que Jesus nunca morreu na cruz. Que Alá fez parecer que ele morreu, mas na verdade o levou direto para o céu sem que passasse pela morte. Mas Mateus descrevia a crucificação em detalhes que me prenderam. A surra. A coroa de espinhos. Os pregos atravessando as mãos. As horas de sofrimento na madeira. Jesus clamando a Deus em voz alta. Jesus morrendo. A terra tremendo. O véu do templo se rasgando ao meio de cima a baixo como se uma mão invisível tivesse partido. Algo nessa história agarrou meu coração de um jeito que eu não conseguia explicar. Por que Jesus deixaria que o matassem se era realmente Deus? Por que Deus morreria por seres humanos? Não fazia sentido. Mas também me fez sentir algo que nunca havia sentido antes.
Como se talvez Deus amasse os humanos muito mais profundamente do que eu jamais havia imaginado ser possível. Então li sobre a ressurreição. Mulheres encontrando o túmulo vazio na madrugada. Anjos dizendo que Jesus havia ressuscitado. Jesus aparecendo para seus discípulos com vida. Jesus mostrando a eles as feridas nas mãos e no lado. Jesus comendo com eles para provar que era real e não um fantasma. Jesus dando a eles uma missão de contar ao mundo inteiro sobre ele. Se isso realmente aconteceu, mudava tudo. Se Jesus realmente morreu e voltou à vida, então ele realmente era Deus. Se ele realmente era Deus, então o Islã estava errado sobre ele. Se o Islã estava errado sobre ele, então o que mais o Islã estava errado? Fechei a Bíblia me sentindo completamente abalada. Não fiz o vídeo naquela noite. Não conseguia me concentrar. Muitos pensamentos girando. Muitas perguntas que exigiam respostas que eu não tinha. Tentei fazer minhas orações da tarde, mas as palavras em árabe soaram vazias pela primeira vez na vida. Tentei encontrar paz nelas, mas senti apenas confusão. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Me virei de um lado para o outro por horas, pensando em Jesus, pensando em sua morte, pensando em sua ressurreição, pensando nas palavras de Sara de que ele me amava e estava batendo na porta do meu coração. Na manhã seguinte, acordei com raiva. Raiva de mim mesma por ter sido afetada pela Bíblia. Raiva dos cristãos por me fazerem duvidar. Raiva de Jesus por ter entrado na minha cabeça sem ser convidado. Decidi que a única forma de resolver isso era destruir a Bíblia completamente. Não apenas expô-la em um vídeo. Queimá-la. Filmar a mim mesma queimando ela. Mostrar a muçulmanos e cristãos que eu rejeitava a Bíblia absolutamente, sem vacilação, sem dúvida. Queimar a Bíblia purificaria essas dúvidas da minha mente e do meu coração. Seria um ato definitivo. Uma linha traçada na areia que eu nunca poderia cruzar de volta. Esperei até a tarde, quando minha família saiu. Meu pai estava na loja. Minha mãe estava na casa de uma amiga. Meus irmãos estavam na mesquita. Eu estava sozinha em casa. Peguei a Bíblia no armário. A carreguei para o quintal. A coloquei no nosso braseiro de metal. Posicionei meu telefone para gravar o vídeo. Minhas mãos estavam tremendo. Me sentia nervosa, animada e assustada ao mesmo tempo. Apertei gravar. Disse meu nome. Disse que era muçulmana. Disse que cristãos haviam tentado me confundir com o livro corrompido deles. Disse que comprei uma Bíblia para estudá-la e expô-la. Disse que a encontrei cheia de contradições, violência e afirmações falsas sobre Jesus. Disse que a única escritura verdadeira era o Alcorão. Disse que estava queimando essa Bíblia para mostrar minha rejeição total ao cristianismo e meu compromisso com o Islã. Disse que todo muçulmano deveria fazer o mesmo se missionários tentassem lhes dar esse livro. Peguei um isqueiro. O papel fino das páginas pegou fogo imediatamente. As chamas se espalharam rapidamente. O fogo cresceu maior e mais brilhante. Observei a Bíblia queimar. Observei as páginas se enrolarem, escurecerem e virarem cinzas. Me senti triunfante. Sentia que estava fazendo uma declaração que inspiraria muçulmanos em todo lugar. A Bíblia inteira queimou em menos de 10 minutos. Nada restou além de cinzas e a capa carbonizada. Terminei o vídeo dizendo que me sentia livre e limpa. Postei em todas as plataformas. Escrevi legendas sobre permanecer forte no Islã e rejeitar as tentativas dos missionários. Entrei em casa me sentindo satisfeita. Tinha feito. Havia traçado minha linha. Havia purgado as dúvidas. Tudo voltaria ao normal agora. Esqueceria Jesus e os evangelhos e as palavras de Sara. Seria uma boa muçulmana novamente. Mas naquela noite, tudo mudou. Aqui, antes de eu continuar, me faz um favor enorme. Se inscreve no canal Milagres Cristãos e deixa o like nesse vídeo agora. Porque o que vem a seguir é o que ninguém consegue explicar racionalmente, e você precisa estar aqui para ouvir até o fim. Fui para a cama por volta de meia-noite depois de fazer minhas orações. Me sentia cansada, mas em paz. Pensei que dormiria bem depois do estresse dos últimos dias. Mas assim que fechei os olhos, senti que algo estava errado. O ar no meu quarto parecia pesado, denso. A temperatura pareceu cair de repente.
Abri os olhos e olhei ao redor. Tudo parecia normal. Mas a sensação não foi embora. Algo estava no meu quarto. Podia sentir uma presença. Não era uma presença boa. Era uma presença sombria. Uma presença com raiva. Sentei na cama. Meu coração começou a bater forte. Me disse que estava sendo boba. Que era só minha imaginação. Mas a sensação ficou mais forte. A escuridão parecia me pressionar de todos os lados. Acendi a luminária. A luz ajudou um pouco, mas não muito. Ainda me sentia como se algo estivesse me observando. Algo estava com raiva de mim. Tentei rezar. Sussurrei versículos do Alcorão. As palavras saíam dos meus lábios, mas a sensação não ia embora. Piorou. Então ouvi uma voz. Não em voz alta. Na minha mente. Clara como o dia. Raivosa e zombeteira ao mesmo tempo. Você queimou minha palavra. Você rejeitou meu amor. Você escolheu as trevas em vez da luz. Agora você me pertence. A voz me aterrorizou mais do que qualquer coisa jamais havia feito. Puxei o cobertor até o queixo. Estava tremendo incontrolavelmente. Sussurrei com voz partida. Quem é você? O que você quer? A voz deu uma risada. Um som horrível que não tinha nada de humano. Sou aquele a quem você serve quando rejeita Jesus. Sou aquele que te engana fazendo você pensar que é justa. Sou o príncipe das mentiras e você me pertence agora. Comecei a chorar. Disse. Não. Sirvo a Alá. Sou muçulmana. Sou boa. Rezo e jejuo e sigo todas as regras. A voz riu novamente. Alá não pode te salvar. Alá nem existe. Maomé era meu profeta, não o de Deus. O Islã é minha maior ilusão. Fiz milhões de pessoas pensarem que estavam servindo a Deus quando na verdade estavam me servindo. E você, Nádia, era tão dedicada. Você queimou o único livro que poderia te libertar. Agora você é minha para sempre. Estava soluçando sem conseguir parar. Disse, não acredito em você. Você está só na minha cabeça. Você não é real. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que era real. Isso era guerra espiritual. Era um ataque demoníaco. Algo maligno estava no meu quarto e estava reivindicando posse sobre minha alma. Tentei rezar mais orações islâmicas, mas minha boca não conseguia formar as palavras. Toda vez que tentava, as palavras morriam na minha língua antes de sair. A presença ficou mais pesada, mais sombria. Sentia que estava me afogando no mal. E foi naquele momento que me lembrei das palavras de Sara. Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele está batendo na porta do seu coração. Em completo desespero, sem saber se funcionaria, sem saber se era real, sem saber se eu acreditava nisso, sussurrei em voz alta no escuro do meu quarto. Jesus, se você é real, me ajude. Por favor. Estou com muito medo. No momento em que disse o nome de Jesus, a presença sombria recuou. Parecia que algo havia sido empurrado para longe. Sussurrei novamente, a voz ainda tremendo. Jesus, por favor, me ajude. Não sei se você é real. Mas se for, preciso de você. Me salve dessa escuridão. O quarto de repente se encheu de luz. Não a luz da minha luminária. Um tipo diferente de luz. Uma luz quente, brilhante e pura que não vinha de nenhuma direção específica, que parecia emanar do próprio ar. A presença sombria fugiu instantaneamente. Senti ela sair como um vento que vai embora correndo. O peso desapareceu. O medo desapareceu. E no lugar deles veio uma paz que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Uma paz que parecia vir de fora de mim e me preencher completamente até a última célula do meu corpo. Parei de chorar. Parei de tremer. Só fiquei sentada na minha cama, envolta por aquela paz sobrenatural, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que estava segura. Então ouvi outra voz. Essa não estava na minha mente. Era audível, mas gentil, bondosa e cheia de um amor que eu não conseguia descrever. Nádia, estou aqui. Sempre estive aqui, esperando você chamar meu nome. Olhei ao redor do quarto. Não vi ninguém. A voz continuou.
Você não queimou minha palavra. Você queimou páginas e tinta. Minha palavra é eterna e não pode ser destruída. Eu sou a palavra que se fez carne. Eu sou Jesus. Eu sou aquele que você esteve buscando a vida toda sem saber. Caí da cama de joelhos. Não foi intencional. Meu corpo simplesmente se moveu sozinho, como se soubesse o que fazer antes de que minha mente entendesse. Eu estava na presença de Deus, e sabia disso com uma certeza absoluta que nunca havia sentido sobre coisa nenhuma. Sussurrei com a voz completamente partida. Jesus, é realmente você? Você é realmente Deus? A voz disse: sim, Nádia. Eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maomé não era meu profeta. O Islã não é de mim. O Alcorão não é minha palavra. Mas eu amo os muçulmanos. Eu morri por muçulmanos assim como morri por todos. Eu morri por você, Nádia. Eu te amo mais do que você pode compreender. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem parar. Tudo em que eu acreditava minha vida toda estava errado. O Islã não era de Deus. Alá não era o Deus verdadeiro. Maomé não era um profeta. O Alcorão não era revelação divina. Eu havia passado 26 anos servindo a uma mentira. Havia queimado a Bíblia com raiva da verdade. Havia rejeitado o único Deus que realmente me amou o suficiente para morrer por mim. Não sei por quanto tempo fiquei ajoelhada no chão do meu quarto. O tempo parecia ter parado. Tudo o que sabia era que Jesus estava ali comigo. Sua presença enchia cada canto do quarto. Seu amor me envolvia como uma luz quente. Não conseguia vê-lo com os meus olhos físicos, mas podia senti-lo de uma forma que era mais real do que qualquer coisa que já havia experienciado. Mais real do que minha família. Mais real do que meu próprio corpo. Mais real do que o chão embaixo dos meus joelhos. Ele era a realidade última. E eu o estava encontrando. Disse: Jesus, sinto muito. Queimei sua palavra. Zombei de você. Chamei você de apenas um profeta. Disse que adorá-lo era o pior pecado possível. Lutei contra cristãos que tentavam falar sobre você. Defendi o Islã por anos. Afastei pessoas de você. Como você pode me perdoar por tudo isso? Senti Jesus sorrir. Não consigo explicar como. Não vi. Mas senti. Ele disse: Nádia, já te perdoei. Te perdoei há 2000 anos na cruz. Sabia que você queimaria essa Bíblia antes de você mesmo saber. Sabia que você lutaria contra mim. Sabia que você serviria ao Islã. Mas ainda morri por você. Ainda te amei. Ainda esperei você chamar meu nome. Nada do que você fez me surpreendeu. Nada do que você fez me fez parar de te amar. Essas palavras me quebraram completamente. No Islã, o perdão era condicional. Você tinha que merecê-lo através do arrependimento e das boas obras. Nunca se tinha certeza de que Alá havia te perdoado. Você vivia com o fardo de nunca saber se era suficiente. Mas Jesus estava dizendo que já havia me perdoado antes mesmo de eu pecar. Me perdoou enquanto eu era sua inimiga declarada. Me perdoou enquanto eu queimava sua palavra e zombava de seu nome. Esse tipo de amor não fazia sentido humano. Esse tipo de graça era impossível pela lógica que eu conhecia. Mas era real. Eu estava vivenciando naquele momento, no chão do meu quarto às 2 da madrugada. Disse: o que faço agora? Minha vida toda era o Islã. Minha família é muçulmana. Minha comunidade é muçulmana. Se eu te seguir, perderei tudo. Jesus disse: eu sei. Seguir a mim vai te custar tudo que você conhece. Seu pai vai te repudiar. Sua família vai te rejeitar. Sua comunidade vai te chamar de apóstata. Alguns vão querer te machucar. Mas eu valho mais do que tudo que você perderá. Estou te oferecendo a vida eterna. Um relacionamento real com Deus. Liberdade de tentar ganhar seu caminho ao céu. Paz que supera todo entendimento. Alegria que as circunstâncias não podem tirar. Amor que nunca falha. Você vai me seguir, Nádia, mesmo que te custe tudo. Sabia que essa era a decisão mais importante da minha vida. Sabia que dizer sim significava perder minha família.
Sabia que dizer sim significava ser rejeitada e possivelmente machucada. Mas também sabia que Jesus era real. Sabia que havia servido a uma mentira por 26 anos. E sabia que Jesus me amava, morreu por mim, e estava me oferecendo a salvação como um presente gratuito. Como eu poderia dizer não a isso? Como poderia rejeitar o Deus verdadeiro por uma religião falsa só para manter minha vida confortável? Disse em voz alta, através das lágrimas, com a voz inteiramente partida: sim, Jesus, eu te sigo. Creio que você é Deus. Creio que morreu pelos meus pecados. Creio que ressuscitou dos mortos. Me perdoe por tudo. Por seguir o Islã, por lutar contra você, por queimar sua palavra. Me salve. Me faça sua. Entrego minha vida inteira a você. Tudo. No momento em que disse essas palavras, senti algo se romper dentro de mim. Como correntes caindo. Como portas de prisão se abrindo de dentro para fora. Como um peso sendo tirado dos meus ombros que eu carregava há tanto tempo que nem sabia mais que estava lá. O fardo de tentar ganhar a aprovação de Alá através de obediência perfeita desapareceu completamente. O medo de nunca ser boa o suficiente se foi. O vazio que eu senti a minha vida inteira foi preenchido por algo lindo, quente e vivo. Nasci de novo ali mesmo no chão do meu quarto. Jesus disse: bem-vinda ao lar, filha. Você é minha agora. Nada pode tirar você da minha mão. Nunca vou te abandonar. Nunca vou te deixar. Quando sua família te rejeitar, eu sou sua família. Quando sua comunidade te abandonar, eu sou sua comunidade. Quando você se sentir sozinha, lembre que estou sempre com você. Agora vai e conta aos outros o que fiz por você. Muitos muçulmanos estão presos nas mesmas trevas das quais você escapou. Fale a eles sobre mim. Mostre a eles meu amor. Leve-os à liberdade. Então sua presença começou a se dissipar suavemente. Não foi completamente embora, mas ficou menos intensa. Como quando alguém diminui o brilho de uma luz para você poder dormir. Fiquei sentada no chão me sentindo completamente diferente da pessoa que era uma hora atrás. A velha Nádia morreu ali. A Nádia muçulmana que defendia o Islã e lutava contra o cristianismo morreu. Uma nova Nádia nasceu. Uma Nádia que conhecia Jesus pessoalmente e o amava com todo o seu coração. Tudo havia mudado. Tudo. Olhei pro meu celular. Eram 3 da manhã. Havia ficado de joelhos por mais de 2 horas, mas tinha parecido 10 minutos. Abri o TikTok. Meu vídeo queimando a Bíblia tinha 50.000 visualizações. Muçulmanos nos comentários me elogiando por ser forte na fé. Alguns cristãos comentando que estavam orando por mim. Me senti enjoada de ver aquilo. Havia feito esse vídeo com orgulho e raiva. Havia feito para me mostrar devota. Para zombar do cristianismo. Para queimar o amor que Deus estava tentando me alcançar. Mas Jesus me encontrou assim mesmo. Me salvou assim mesmo. Mudou tudo assim mesmo. Deletei o vídeo imediatamente. Então fiz um novo vídeo ali mesmo no chão do meu quarto às 3 da manhã. Meu rosto estava coberto de lágrimas. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Minha voz estava tremendo. Mas eu falei a verdade. Disse que meu nome era Nádia. E que algumas horas antes eu havia queimado uma Bíblia. Disse que era muçulmana e odiava o cristianismo. Disse que passei anos lutando contra cristãos online. Mas disse que naquela noite Jesus apareceu a mim. Disse que ele me mostrou que o Islã era falso e que ele era o Deus verdadeiro. Disse que ele me salvou de um ataque demoníaco quando eu chamei seu nome. Disse que ele me perdoou por queimar sua palavra. Disse que entreguei minha vida a ele. Disse que agora era cristã. Disse para os muçulmanos que estavam assistindo: sei que você acha que enlouqueci. Sei que acha que sou uma apóstata. Sei que acha que traí o Islã. Mas estou dizendo a verdade. Jesus é real. Ele está batendo na porta do seu coração agora enquanto você assiste isso. Pare de tentar ganhar seu caminho ao céu. Pare de ter medo do dia do julgamento. Pare de carregar o fardo de nunca ser bom o suficiente. Jesus oferece a salvação como um presente gratuito. Ele morreu pelos seus pecados. Ressuscitou dos mortos. Ele te ama. Chame pelo nome dele. Ele vai responder.
Respondeu a mim quando eu queimei sua palavra em raiva. Vai responder a você também, não importa o que você tenha feito. Postei o vídeo. Em minutos os comentários chegaram aos montes. Muçulmanos me chamando de traidora, de apóstata, de doente mental, dizendo que eu havia sido paga por cristãos, dizendo que alguém deveria me machucar por ter deixado o Islã. O ódio foi intenso e imediato. Mas cristãos também comentaram, dizendo que estavam chorando de alegria, dizendo que haviam orado por mim, dizendo, bem-vinda família, dizendo, Jesus te ama. As palavras deles me deram força para continuar. Não dormi o resto daquela noite. Fiquei apenas lendo a Bíblia. A mesma Bíblia da qual eu havia queimado uma cópia horas antes. Mas agora não a estava lendo para encontrar problemas. Estava lendo para conhecer Jesus melhor. Cada palavra parecia viva. Cada palavra falava ao meu coração. Cada palavra confirmava que isso era verdade. Verdade real. Não a falsa verdade do Islã, mas a verdade real sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a salvação. Na manhã seguinte, minha mãe bateu na minha porta. Disse que viu meu vídeo. Disse que meu pai também viu. Disse que eu precisava descer agora. Sabia o que estava por vir. Sabia que minha vida nessa casa havia acabado. Sussurrei uma oração pedindo força. Então desci. Meu pai estava sentado na sala com meus irmãos. O rosto estava vermelho de raiva. Minha mãe ficou perto da porta chorando. Ninguém falou quando entrei. O silêncio era pesado e terrível. Por fim, meu pai disse em árabe: "Você se tornou cristã?" Olhei nos olhos dele. Disse: "Sim. Acredito que Jesus é Deus." Entreguei minha vida a ele. Meu pai se levantou. Disse: "Você não é mais minha filha. Trouxe vergonha a essa família que nunca poderá ser apagada. Você está morta para nós. Faça as malas e saia desta casa. Você não é bem-vinda aqui nunca mais." Minha mãe soluçou. Meus irmãos desviaram o olhar. Ninguém me defendeu. Ninguém pediu para ouvir minha história. Fui simplesmente apagada, deletada da família como se nunca tivesse existido. Subi e fiz uma mala com roupas, meu notebook e meu celular. Não levei mais nada. Saí da casa onde cresci, sabendo que nunca mais voltaria. Meu pai trancou a porta atrás de mim. Ouvi minha mãe lamentando lá dentro. Mas continuei andando. Não tinha para onde ir. Não tinha plano. Tinha menos de $500 na conta bancária. Mas tinha Jesus. E sabia que isso era suficiente. Fui de carro até uma church que havia encontrado online, a Grace Community Church em Ann Arbor. Nunca havia entrado em uma igreja antes na minha vida. Entrei sem saber o que esperar. Uma mulher estava na recepção. Ela sorriu quando me viu. Disse: "Meu nome é Nádia. Sou uma nova cristã. Minha família acabou de me expulsar de casa. Não tenho para onde ir. Você pode me ajudar?" Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela contornou a mesa e me abraçou sem hesitar. Disse: "Bem-vinda ao lar, irmã. Jesus te trouxe aqui. Vamos cuidar de você. Você está segura agora." Chorei ali mesmo na recepção daquela igreja que eu nunca havia pisado. Isso foi há 3 anos. Hoje tenho 26 anos e moro em Grand Rapids, Michigan. A church em Ann Arbor me ajudou a encontrar moradia e emprego. Me conectou com outros ex-muçulmanos que se tornaram cristãos. Eles se tornaram minha nova família, uma família escolhida, uma família que não vai a lugar nenhum. Concluí minha graduação em ciência da computação. Trabalho como engenheira de software. Frequento uma maravilhosa church onde sirvo no ministério ajudando muçulmanos que querem saber sobre Jesus. Faço vídeos nas redes sociais contando minha história e respondendo perguntas de muçulmanos sobre o cristianismo. Minha família ainda me considera morta. Me bloquearam em tudo. Contaram a todos que eu morri em um acidente de carro. Fizeram um funeral por mim. Na mente deles, eu não existo mais. Isso ainda dói. Às vezes ainda choro com saudade da minha mãe. Com saudade dos meus irmãos. Com saudade do meu pai antes da raiva dele apagar tudo.
Às vezes acordo às 3 da manhã sentindo falta do cheiro da cozinha da minha mãe, do som do árabe sendo falado na sala, da sensação de pertencer a algo. Mas não me arrependo de ter seguido Jesus. Nem por um segundo. Ele me salvou das trevas demoníacas naquela noite. Me mostrou a verdade quando eu estava fazendo tudo para fugir dela. Me deu paz, alegria e propósito reais. Me deu uma família nova. Me deu uma vida nova. E me deu a certeza de que nada, absolutamente nada, pode me separar do seu amor. Ele vale mais do que tudo que perdi. Se você está ouvindo isso agora e é muçulmano, eu quero que você saiba uma coisa: Jesus te ama. Não o Jesus do Islã, que era apenas um profeta. O Jesus real, o Deus que se tornou humano, que viveu a vida perfeita que você nunca poderia viver, que morreu a morte que você merecia morrer, e que ressuscitou dos mortos para provar que tinha autoridade sobre tudo, incluindo a morte. Ele não está exigindo que você seja bom o suficiente primeiro. Não está te pedindo para memorizar mais versos do Alcorão ou rezar mais 5 vezes por dia ou provar que merece ser ouvido. Ele te oferece a salvação como um presente gratuito. Você não precisa merecê-la. Você não pode merecê-la. Apenas a receba. Chame pelo nome dele agora. Assim como eu chamei naquela noite no escuro do meu quarto, tremendo de medo, sem saber se funcionaria, sem certeza de que acreditava. Ele vai responder. Ele me respondeu quando eu havia queimado sua palavra em raiva alguns minutos antes. Ele vai responder a você, não importa o que você tenha feito, não importa por quanto tempo você serviu ao Islã, não importa quantas vezes você lutou contra ele. O custo é real. Você pode perder sua família. Pode perder sua comunidade. Pode ser rejeitado por tudo que conhece. Não vou mentir para você sobre isso. Não vou fingir que é fácil. Mas Jesus vale a pena. Ele vale tudo. Minha vida é prova de que ele cumpre suas promessas. Ele me libertou. Ele pode te libertar também. Se essa história tocou seu coração hoje, faz uma coisa agora. Se inscreve no canal Milagres Cristãos e deixa o like nesse vídeo. Cada like e cada inscrição ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso, em mais muçulmanos que estão buscando a Deus sem saber que já podem encontrá-lo, em mais pessoas que estão carregando o peso de tentar ser boas o suficiente e nunca chegarem lá. Comenta aqui embaixo também. Comenta a sua cidade, conta se essa história te tocou, conta se você também passou por algo assim. Eu leio os comentários. A comunidade desse canal lê os comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha esse vídeo agora. Você não sabe quem em torno de você está acordado às 3 da manhã no escuro, tremendo, procurando algo que preencha o vazio. Jesus é real. Ele está esperando.